Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem, minhas irmãs? A paz e a graça de Cristo Jesus esteja na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que tudo de bom da parte de Deus esteja no seu coração, na sua mente. Escute bem. A palavra de Deus, ela diz assim: de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. É do coração que procede bênçãos. É do coração também que procede maldições. É do coração que procede vida, mas é do coração que procede a morte. É do coração que procede sucesso. É do coração que procede fracassos. É do coração que procede a paz. É do coração que procede as guerras catastróficas. É do coração que procede o bem. É do coração que procede o mal. É do coração que procede a união. É do coração que procede as brigas e contendas. Escute bem. A palavra de Deus diz assim. Escute bem. A palavra de Deus, lá em João 15, capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vocês estáis limpos pela palavra. Jesus não disse assim: vocês estão limpos pela oração, pela petição, porque você canta, porque você pula, porque você fala em línguas, porque você rola, porque você grita, porque nada disso. Jesus disse: vós estáis limpos. O que é limpo? Limpo de pecado, limpo de doença, de enfermidade, de miséria, de briga, de contendas, de dor, de amargura, de mágoa, de sentimento. Foi isso que Jesus falou. Eu não vou pelo que o bispo A, bispo B, bispo C, apóstolo A, apóstolo C, fulano fala. Eu vou pelo que Jesus fala. Ah, sabe o que é? Se você não falar em língua, você não é liberto. Ah, sabe o que é? Se você não lutar contra os demônios hereditários, você está com problema. Se você não lutar contra essa batalha espiritual, você vai ter problema. Olha, os demônios territoriais, não sei o quê. Dane-se demônios territoriais. Dane-se demônio hereditário. Dane-se batalha espiritual na mente. Jesus é a minha mente. A mente de Cristo é a minha, acabou. Ué, missionário, o senhor quer dizer que isso não existe? Existe. Só que mais do que isso existe um Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Jesus, ele disse lá em João 15, 3, essa palavra eu carrego na minha mente, no meu coração. Coração na Bíblia, meus irmãos, é pensamento, desejo e sentimentos. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse, lá em João 8, 36, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente são livres. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo e o meu jugo é suave e leve. O meu fardo e o meu jugo é suave e leve. Eu vou estar preocupado com demônios territoriais que atuam na minha rua, que atuam... O demônio só não pode atuar, sabe onde? No meu coração, no meu corpo e no corpo da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, e acabou. Ah, mas o demônio pode entrar na sua casa? Ele é espírito, ele entra. Só não permanece. Deus não tem que estar na sua casa. Tem que estar dentro de você. Porque é você que domina a sua casa. E quando você está na presença de Deus, Deus preserva a sua casa pelo seu intermédio. Davi, ele dizia,
se no abismo está a minha cama, lá o Senhor está. Você sabe o que é abismo? Que Davi quis dizer? Se a minha cama está no inferno o Senhor também está lá. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O que o diabo não pode estar é na sua vida. Assim como o diabo ele está em todos os lugares, não no só momento, porque não é onipresente. E assim é Deus. Deus não tem que estar apenas na minha casa. Porque ele está em todos os lugares. Ele está no céu, está na terra, está no mar, está no inferno. Ele é onipresente. Agora, eu sempre digo, aonde Deus não está, é no coração de muitos. Porque a Bíblia diz que ele diz assim, ó, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com vós e vós comigo. O Senhor Jesus nos prometeu descanso. Encontrarei descanso, paz. Aí você vai nas igrejas aí está lá a pastora, o missionário, que seja quem for pastor, olha, tem um demônio hereditário na sua vida. Existe demônio hereditário? Existe. Mas antes de Jesus vir, a Bíblia fala do menino chamado Josias, que foi rei em Israel. O pai de Josias sacrificava até criança para demônios. E a Bíblia diz que Josias, ele começou a reinar com 8 anos e quebrou essa maldição. Agora, imagina, se Josias, que não tinha o nome de Jesus, lá no Velho Testamento, quebrou essa maldição, e você, imagina eu, no nome do Senhor Jesus, que, aliás, lá foi Josias, Deus quebrou através de Josias, e a maldição da sua família hereditária foi quebrada lá na cruz. Jesus disse, está tudo consumado, está tudo acabado. Está tudo acabado. Ah, tem um demônio hereditário na sua família, destruindo sua família. Não tem mais, se você segue princípio. Só tem uma maneira desses espíritos hereditários te seguir, te perseguir. É se você não fazer valer a morte de Cristo na sua vida. Você tem que fazer valer a morte de Cristo na sua vida. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão e não tem sombra de mudança, de variações em Deus. Não tem sombra de variações de mudança em Deus. Ele disse, irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou isso, você é livre. E lá na Epístola de João, João disse o quê? Para destruir as obras de Satanás se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, as maldições, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. O Velho Testamento tem profecias sobre Jesus. É esses exemplos que nós temos que pegar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que é o caminho de você seguir, a verdade para você viver e a vida para você desfrutar. Escute, irmãos, pelo amor de Deus. Não duvide do poder de Deus, não duvide. Não, mas sabe por quê? É porque uma mãe de santo, uma cartomante, uma vidente, um vidente, um jogador de búzio, de carta, falou isso aqui. Escute. Vá para a palavra de Deus, porque Jesus disse o quê? Examinai as Escrituras, porque nela está a fonte da vida eterna. Escute, meus irmãos, pelo amor de Deus. Jesus lá na cruz disse, está tudo consumado, está tudo acabado.
Você vai numa igreja que o pastor só fala em demônio hereditário, que você está sendo perseguido por um demônio hereditário. Não está mais, gente. Você quebrou essa maldição no Senhor Jesus. Aliás, você tem que ficar na sua posição que Cristo te escolheu. Só tem uma maneira desses demônios hereditários te seguir, esses demônios territoriais, essas batalhas que afuzilam a sua mente te seguir. É se você não fazer valer a morte de Cristo na sua vida. Agora, tem igreja que quer edificar, tem pastor, pregadores que quer edificar a igreja no Velho Testamento. Não existe edificar a igreja em Velho Testamento, irmão. O Velho Testamento tem que ser apenas um exemplo. Porque nós somos edificados no Senhor Jesus Cristo e acabou. Receba a bênção aí onde você está. Receba a cura, a prosperidade, a transformação. Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A sua mente tem que ser a mente de Cristo. Aquele que é do Senhor não vive na prática do pecado, o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? É Jesus. O que acontece com a semente? Ela é plantada no chão, ela morre, uma semente morre e nasce. Quando ela nasce, ela produz vários frutos, várias sementes. Jesus, ele foi essa divina semente. E essa divina semente. Ele foi lançado no chão, ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e produziu várias sementes. O que a Bíblia quer dizer? Que o que permanece em nós, está lá em João, na epístola de João, é a divina semente. A semente, ela tem que morrer para nascer, para produzir fruto. Por isso que Jesus disse, a semente que cai no chão não morrer, fica ela só. Por quê? Porque ela não nasce e não dá fruto. Então, quando a Bíblia diz assim, o que permanece nele é a divina semente, semente se planta. Ela tem que morrer primeiro para poder nascer, para poder brotar fruto. Jesus foi uma semente. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava sendo semeado. Quando ele foi sepultado, ele estava sendo semeado na terra. Semeado. Quando ele ressuscitou entre os mortos, ele estava nascendo. Para Jesus dar fruto de uma nação eleita, ele teve que morrer, ressuscitar. Jesus era uma semente. Hoje ele tem várias sementes, vários frutos, porque ele teve que morrer. Então o que permanece em nós é os frutos da divina semente que foi Jesus, que foi plantado lá no sepulcro. Ele nasceu para você, para mim, dar muito fruto através dessa divina semente. Divina semente se refere a Jesus. Dê fruto. Sua mente está liberta. Você está livre. Não escute qualquer pregador. Ah, demônio hereditário. Existe, mas Jesus quebrou. Se você não tem visto o efeito de Cristo na sua vida, porque você também ainda não morreu como semente para nascer em Jesus, para você dar muito fruto. Para você produzir muito fruto. As batalhas espirituais existem, mas Jesus já levou. Apenas fique na sua posição de cristão que Jesus escolheu. Você vai vencer, não. Você não vai vencer. Jesus já venceu por você. Você vai apenas tomar posse. Tomar posse. Né? É como uma pessoa quando se forma. O diploma está lá, mas não recebeu. Né? Ele já está formado, mas vai lá e recebe. Nós estamos libertos. Demônios hereditários está repreendido. Batalha espiritual para tomar a tua mente está quebrada. Demônios territoriais, outra coisa. Se você vai numa igreja que chama demônio, Jesus não chamava demônio, gente. Jesus nunca orou em público. Me mostra na Bíblia o capítulo e o versículo, que eu vou parabenizar você. Porque é proibido orar em público? Não, Jesus orava sós. No meio da multidão, ele liberava poder. Ele botava para fora o que ele tinha recebido de Deus na oração. Por que esse país não muda? Porque confunde uma petição com uma oração. Oração, irmão, é uma amizade com Deus. Petição é uma amizade, é um interesse pessoal que você, que eu, que nós temos. Por isso que tem pessoas aí que os pregadores todo dia mandam uma oração. O povo está viciado, preso nas orações desses pregadores,
mas não muda. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos libertos pelo conhecimento. Paulo disse, eu sou exemplo, eu sou prova, eu sou testemunha que o povo judaico ama a Deus, tem um zelo por Deus, tem um cuidado por Deus, mas sem conhecimento. Mas sem conhecimento. Eu estou puxando aqui, irmãos, porque eu estou olhando se o microfone está ligado, né? Porque se desligar, eu estou jogando a palavra fora aqui. Então, eu estou olhando para isso. Então, Paulo diz, o povo judaico tem um zelo, tem um carinho, um amor por Deus. Eu sou prova disso, eu sou testemunho disso, Paulo diz. Mas, infelizmente, sem conhecimento e sem entendimento. Por não ter conhecimento e entendimento, eles sofrem. Eles quebram princípio, arrumaram uma doutrina para si próprio. E por isso se desviaram da sã doutrina. Escute. A Bíblia diz também, não dê crédito a qualquer espírito, ou a qualquer pregação, ou a qualquer palavra. Não dê crédito. Antes provai se o espírito ou a palavra que você escuta procede de Deus. Você está liberto, liberta. Porque lá na cruz, Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Acredite, irmão. Não acredite nos homens, acredite no Senhor. Ele levou sobre si, ele levou as maldições. Maldição enganadora, espírito enganador, não pode mais possuir a sua mente. Deus lhe abençoe, na paz e na graça de Cristo Jesus. Seja livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Estamos livres em Jesus. Amém? Somos livres em Jesus. Deus abençoe, na paz de Cristo Jesus.